Oi, esse é o Conexão. Atualmente, 1.900.000 estudantes cursam educação profissional no Brasil, segundo o Censo Escolar. E o Plano Nacional de Educação estabeleceu que até 2024 o país deve alcançar mais de 5 milhões de matrículas de educação profissional de nível médio. A gente está comemorando o Dia do Professor nos primeiros 15 dias de outubro e hoje a gente quer saber qual deve ser a formação dos professores que vão ensinar estes alunos. Como professores podem incentivar o raciocínio dos alunos sobre o futuro profissional? Vamos conversar sobre isto com o Rodrigo Silva, que é professor do Departamento Regional do SESI de Goiás, e com a Edna Marins, que é professora e coordenadora da Escola Técnica Resende Hamel. Gente, muito obrigada por estarem com a gente aqui hoje. Eu acho que é uma conversa importante, né? Porque a gente fala sempre, façam o ensino técnico e tal, mas assim, e os professores que ensinam, né? Diante de uma BNCC que incentiva isso, né? Que durante os 3 anos do ensino médio esse aluno seja preparado para o mercado de trabalho, qual que deve ser a formação de quem vai ensinar, né? Então eu queria que vocês compartilhassem a experiência de vocês com a gente hoje. E Edna, eu queria começar te perguntando isso, o que o professor tem que ter em mente, né? Você que já trabalha com essa formação de ensino técnico, quais devem ser as preocupações desse educador? Sim. Obrigada, é uma honra, né, participar, falar de educação e falar para os professores é sempre muito bom, né? Porque acho que ferramentas, a gente precisa o tempo todo dessas ferramentas. E eu penso que agora, com todas essas mudanças, na nossa escola, talvez isso já aconteça de uma forma um pouco mais natural, por ser uma escola técnica, né? 87 anos, então a gente já trabalha com isso tudo muito no nosso cotidiano. Mas eu ainda penso que os professores do núcleo comum, né, das disciplinas português, língua portuguesa, matemática, eu acho que eles vão precisar estar um pouco mais atentos e abertos, né, a esse mercado de trabalho, para que haja esse link, né, com a profissão, com que profissional nós queremos colocar no mercado de trabalho. E isso eu penso que não compete só aos professores da área técnica, né? Eu acho que todos os professores envolvidos nessa formação vão precisar se debruçar um pouco mais e a gente espera que a gente consiga, né, que o país consiga oferecer isso também a esses professores. Rodrigo, você concorda com isso? Que assim, não está exatamente nas mãos apenas dos professores que vão lidar com o ensino de algum ofício especificamente, essa formação? Não, com certeza, né? Porque, na verdade, a gente sempre fala que a escola tem que preparar o menino para a vida, né? E faz parte da vida dele ter uma profissão, enxergar o mundo do trabalho. E muitas vezes a gente percebe que a escola ela fica isolada, parece que ela é isolada do mundo, né? Então a gente tem que inserir novas tecnologias, a gente tem que inserir o mundo do trabalho, a gente tem que inserir o contexto real que esse jovem, que muitas vezes fica desmotivado para fazer o ensino médio, e a gente tem que inserir esse contexto para ter mais significado para ele. E o trabalho, o perfil profissional, isso também faz parte das disciplinas que a gente chama de base comum, né? Das áreas de ciência da natureza, de linguagens, de ciências humanas, de matemática, passar para ele que isso também vai ajudá-lo na sua formação profissional, para ele desenvolver as habilidades que ele precisa para o leque de opções que ele vai ter na hora que acabar o ensino médio, né? Para que ele não fique lá no e agora, né? O que eu vou fazer? E assim, existe muito a gente até falou sobre essa questão em uma outra edição do Conexão, quando a gente trata sobre o ensino médio, o ensino técnico, né, e o ensino profissionalizante, quando a gente ainda vê na sociedade, e eu queria perguntar a opinião de vocês, uma certa hierarquia em relação à graduação quando se pensa no ensino técnico, como se alguma coisa fosse melhor que a outra. Sim. Acho que talvez a gente ainda precise discutir, né, e conversar mais a respeito, né, de que a graduação receba esse profissional, não numa hierarquia, né, talvez não fosse esse o termo, mas a gente não pode desconsiderar esse saber, né? Por exemplo, num curso de edificações, um técnico parece que ele pode assinar até 2 pavimentos, né, alguma coisa nesse sentido. Ele chega na engenharia, isso é desconsiderado, né? Ele parte do zero com um aluno que chegou ali sem nenhuma formação técnica. Entendi. Né? Então, acho que a gente está precisando rever algumas questões nesse sentido. E como que o educador pode conversar sobre esse assunto com o aluno? Porque eu não sei o que vocês percebem de chão da escola, mas nas escolas de forma geral se conversa sobre a possibilidade dos cursos técnicos ou sempre se fala sobre as faculdades? O que vocês percebem? Eu acho que no ensino fundamental, acho que essa transição, ela
está precisando acontecer de uma outra forma. Acho que isso não pode começar no ensino médio, né? Acho que os professores do Fundamental 2, principalmente, né? Acho que ele precisa já começar a dialogar com esses rapazes que muitas vezes que terminam o Fundamental 2 com 15, 16 anos, né? E muitos já até trabalham informalmente, né? No mercado informal e não acontece essa discussão. Então, acho que talvez isso já precisasse acontecer no Fundamental. E você concorda, Rodrigo? Quando que seria o momento ideal para começar a falar sobre o mundo do trabalho, para tentar aproximar essa realidade de quem está na escola para esse lugar pós-escola? Bem, eu sempre acredito muito na questão da contextualização de tudo que você fala, de tudo que você ensina. Então, desde as séries iniciais mesmo, lá do ensino fundamental, você já tem que mostrar para a criança o mundo da ciência, o mundo da arte, né? E por que não o mundo do trabalho também? E começar a quebrar esses paradigmas, né? Porque nós sabemos que muitos brasileiros não vão ter acesso à universidade. E muitos acabam colocando isso como uma meta de gratificação pessoal mesmo, né? Não, o meu sucesso quando eu conseguir a graduação. E surge esse preconceito que você disse, né? De que algumas formações técnicas ou habilitações técnicas, mesmo que alguns conselhos, conselhos regionais, não se interessem muito pela questão da habilitação do técnico, mas nós temos que mostrar para esse aluno o quanto que essa formação técnica, o quanto que esse profissional, ele é necessário no mercado. E é interessante você ter trazido esse dado, porque o último relatório da OCDE, que saiu no mês passado, né, a gente está em setembro, saiu em outubro, saiu entre agosto e setembro, mostrou que no Brasil 21% dos estudantes, das pessoas fazem graduação, fazem faculdade. Então você pensa, apenas 21%, é a minoria que faz, né? Sim. Então é cruel você pensar em toda uma maioria que tem que sonhar com um negócio que realmente não chega para todo mundo, né? Por diversos motivos. Tem gente que não quer fazer faculdade também, e tá tudo bem, né? Sim, diga, quer adicionar? Eu pensei uma coisa agora, a questão dos empresários também, né? De receber esses jovens também de uma forma que valorize essa formação, né? Porque também acho que a gente está precisando desse incentivo, né, atualmente, então nesse cenário que a gente vem vivendo, acho que os meninos, eles vão chegando ao terceiro ano, a gente não sei se, né, eles vão ficando aflitos, né, muitos já estagiando, acho até que as questões de estágio, a oferta, pelo menos aqui no Rio, a gente já começa a ver uma aquecida, né, de procura, de encaminhamento deles para o estágio, mas é sempre uma questão assim, como ele vai ser recebido, né, dentro dessas empresas, apenas como um estagiário, né, mas ele recebeu uma formação de qualidade, né, acredito que, né, a gente acompanha, né, claro, o trabalho do SESI, do Senai, e na Resende Ramo a gente investe muito nessa formação. Nossos professores, eles são do chão da indústria, né, de grandes empresas, e isso acrescenta muito a essa vivência do aluno, dele poder se ver ali, projetar ali um futuro profissional apenas, não usando apenas como pouco, né, o curso técnico. Entendi. E assim, gente, como é que vocês fazem para ajudar esse aluno a escolher a área? Porque a gente tem um dado da última pesquisa do IPEA que mostra, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostrou que somente 25% dos estudantes formados em curso de nível médio técnico do país acabam trabalhando em ocupações que requerem esse tipo de formação. Isso tem a ver com o momento da escolha, tem a ver com o atual cenário do país? O que você acha, Rodrigo? Bem, isso sempre foi uma dificuldade, né? Mas também você exigir do adolescente ter uma maturidade, saber a profissão. É muito com 15, difícil. 16 anos é muito difícil. Muito difícil, com é certeza. nesse ponto que eu acredito muito nesse projeto que a gente está realizando com o SESI Senai, do novo ensino médio, por conta dessa necessidade. Porque o primeiro contato que o nosso aluno tem com o mundo do trabalho são exatamente as soft skills que ele tem que desenvolver, as competências socioemocionais. E isso ajuda ele muito na questão do autoconhecimento. Conforme ele vai se autoconhecendo, conforme ele vai vendo as possibilidades que ele tem de liderança, de trabalhar em equipe, ele vai já amadurecendo de uma forma, acredito eu, mais rápida para poder fazer essa escolha. E aí, quando você apresenta o leque de opções técnicas para ele, fica mais fácil ele vislumbrar o caminho que ele vai seguir. Então, né? assim, no primeiro ano de vocês, eles não têm acesso ao ensino técnico de uma área específica, é isso? Não, eles têm uma área de conhecimento chamada Mundo do Trabalho, em que eles desenvolvem ferramentas socioemocionais ligadas ao campo realmente de empreendedorismo, de liderança, de gestão do tempo, de autogestão, de autoconhecimento.
E a gente tem percebido que isso tem ajudado muitos meninos a terem mais maturidade e a fazer suas escolhas de forma mais segura, de forma mais concreta. Então, a hora que ele vai, por exemplo, para a eletrotécnica, que é uma das áreas que nós atuamos, ele já vai muito certo daquilo que ele quer e muito certo de como ele vai ser inserido no mercado de trabalho. Ah, bacana. E aí, já que a gente está falando aqui dessa experiência, vou trazer um colega, então, né? Vamos conversar, trazer mais uma pessoa para essa conversa, que é o Sandro Portela Ormond, que é especialista em educação profissional do Senai Nacional. Olá, Sandro, você está me ouvindo bem? Sim, muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada, por participar com a gente aqui do Conexão. Eu queria justamente comentar com você, porque o Rodrigo já está contando aqui para a gente como é que funciona o processo. E queria ouvir também de vocês, porque existe passa muito para a gente que existe uma preocupação de vocês de estarem antenados com o que o mercado de trabalho está cobrando, está demandando. É necessário que os professores também estejam atentos à realidade do mercado de trabalho para conseguir passar boas informações e educar de uma maneira correta e eficiente esse estudante? Perfeitamente. É necessário que os nossos professores, no caso do exemplo do SESI e também do Senai, eles passam por constantes atualizações, tanto com os comitês técnicos setoriais que nós fazemos aqui no Senai, trazendo sempre a indústria para que nos forneçam informações de qual o profissional que ele deve receber na sua empresa. Então, essa conexão entre o mundo do trabalho e, no caso aqui no nosso, o mundo da educação profissional, tem que ser constante e permanente. E aí, como é que vocês fazem para formar esse professor, né? Qual que é a preocupação? Vocês têm programas específicos para essa formação profissional do professor? Sim, temos programas específicos que eles funcionam continuamente, né, a todo instante, onde nós verificamos sempre as tendências de atualizações para esses docentes, para que esses docentes possam ministrar as aulas da melhor maneira possível e proporcionar alunos sempre atualizados com as tendências do mercado de trabalho. Edna, isso é uma característica que se pede do professor atual, né? Sim. Tem que estar aberto para mudança e para atualização. Exatamente, nós temos ainda assim uma cultura, né, do professor, de que o professor traz um saber ali, parece que ele recebeu aquele saber e enfim, né? Ele agora só tem que transmitir, né? E na verdade, nós sabemos já que não pode ser. O professor precisa estudar e aprender, e estar ligado mesmo com o que o mercado pede, com as novas tendências. Agora com esse mercado de games, né? Assim, é o que tem de mais atual e os alunos são muito apaixonados, né, por isso. Então, é necessário que não só, mais uma vez, os da área técnica, como todos os outros, conversem, né, sobre tudo isso, sobre esse universo. E, Rodrigo, o aluno, mesmo que seja... Porque, assim, quando a gente conversa com os professores que não são da área técnica, eles falam, cara, a gente constrói muito com os alunos trazem muito conhecimento. Da área técnica, isso também acontece? Os alunos trazem também já um conhecimento? Sim, né? A gente até costuma dizer que o volume de informação que essa geração tem é muito grande, né? Então, é muito raro você ter um aluno que ele não tem informação nenhuma sobre o mercado de trabalho, sobre o que é, né? É lógico que essa informação muitas vezes é rasa e cabe a nós direcioná-lo e tutorá-lo mesmo nessa questão, nesse caminho que ele vai percorrer. Então, nós aproveitamos essa bagagem que ele traz, que já são os anseios que ele tem realmente de mercado de trabalho, de ideia de profissão, e a gente incorpora isso nas aulas, né? E é lógico que a gente tenta também, e tem um desafio muito grande, que é algo que a gente fala muito na rede SESI Senai, que é a preocupação de você tentar uma formação básica muito sólida para preparar esse aluno, inclusive, para profissões que nem existem. Né? Como você disse, a questão da gamificação, a questão da robótica dentro da escola, né? Porque quando você fala, por exemplo, um projeto de robótica na escola, ele está diretamente ligado à automação industrial, ele está diretamente ligado à inteligência artificial. Então, os professores de base comum, né, das disciplinas comuns que a gente conhece, regulares da escola, eles também têm que mostrar para o estudante que esse mundo existe e que esse mundo vai ser o mundo dele, né? Então, integrá-lo nesse mundo, não só em conhecimento, mas também em ações que possibilitem a ele escolher o seu caminho profissional, também é a nossa missão, né? Que não é fácil e que o professor precisa se atualizar, né? E Sandro, como é que vocês fazem isso, gente? Sandro, eu preciso que vocês me expliquem como é que vocês preparam esse estudante
para ficarem ligados com uma profissão que nem existe ainda. Esse negócio deve ser muito difícil, né? Não, eu acho que nós estamos, como o Rodrigo colocou aqui, nós estamos com um papel aqui bem importante na vida desse aluno, principalmente nesse primeiro ano, onde nós apresentamos essas competências socioemocionais que elas vão perpassar por qualquer profissão. Então, hoje nós estamos formando eles aqui numa profissão técnica, só que nós sabemos que durante essa vida profissional desse estudante, ele vai passar por diversas profissões, por diversas áreas, por diversas funções. E essa preparação que nós apresentamos para ele durante esse primeiro ano do mundo do trabalho, depois do segundo ano com uma área mais interdisciplinar, que nós chamamos lá de módulos integradores, e depois do terceiro ano com os módulos específicos do curso técnico, esse profissional está perfeitamente formado para que encare essa profissão técnica e também os novos desafios que nós temos aí para o futuro e para profissões ainda que nem chegaram. Porém, esses instrumentos que ele tem aí, que ele vai adquirindo, dá muita segurança para esse futuro, né? Então, hoje nós estamos numa parceria hoje com o SESI, com o SENAI, com relação à implantação do novo ensino médio e mostrando para o país que essa contextualização desse ensino médio com a formação técnica profissional deixa esse aluno muito mais motivado e mostrando que no caso do nosso projeto aqui, que tem quase 2.000 alunos hoje cursando esse novo ensino médio do SESI e SENAI, nós temos totais condições de expandir isso, principalmente na questão do itinerário 5, que nós falamos da formação técnica profissional. Que nos outros países, por exemplo, países mais desenvolvidos, 50% dos jovens passam por esse itinerário de formação técnica e profissional. E no caso do Brasil, só 11%, infelizmente, né? E é isso que até que eu queria comentar, assim, a BNCC, nesse itinerário, ela abre muitas possibilidades, né? Exatamente. Essa abertura de possibilidades é importantíssima para esse aluno, porque nós temos que deixar de lado essa questão que o ensino médio é apenas uma passagem para uma graduação. E mostrar também para esse aluno que, após formado no ensino médio, com a formação técnica profissional, ele já pode ir para o mercado de trabalho, o que isso vai gerar renda, né, para ele e também um melhor aproveitamento se ele quiser ir para uma faculdade, por exemplo. É isso que eu acho que é interessante ressaltar, né? Porque fica muito essa coisa, se eu fizer técnico, vou fazer faculdade depois, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem uma coisa exclui a outra. Desculpa, Sandro, pode continuar. Não, nenhuma coisa exclui a outra, né? Mas é importante mostrar também que a formação técnica também ajudará esse profissional numa graduação, por exemplo. Né? E até decidir mesmo se essa é a área que ele gosta, né, Edna? Assim, porque é o que você falou, uma pessoa, é preciso levar em consideração que é um adolescente, né? Eles chegam com expectativas, mas sem a noção real, né, do que esperar. E com essa mudança, o nosso caso, como eles já trabalham dessa forma lá na escola, a gente sempre conversa com eles quando recebe, naquele período de acolhimento, nessa transição do fundamental, a gente chama de rito de passagem, né? Quando ele sai do fundamental para o ensino médio, que eles, se eles não estivessem numa inserção profissional, eles levariam 3 anos pensando, né, no que provavelmente vão escolher, que carreira vão escolher. E quando ele já inicia no ensino técnico, essa conversa já inicia. Né? Ele já tem essa imersão, eles participam de visitas técnicas, que eles visitaram uma indústria de refrigerantes lá no Fundamental 1, né, no 4º, 5º ano, e quando eles chegam no ensino médio que eles visitam, eles já começam observando os EPIs, né, o sistema de automação. Equipamento de proteção individual, né, EPIs. De proteção, de segurança do trabalho, né, e eles vendo a automação dos equipamentos, então, um outro olhar sobre isso, né? Então, acho que esse ganho é muito significativo para todo mundo. Sandro, quero muito agradecer sua participação com a gente, viu? Obrigada mesmo. Volte sempre ao Conexão, hein? Muito obrigado a vocês.
E grande abraço. Grande abraço. Agora, falando sobre essa questão do que a gente precisa fazer para ainda fortalecer, né? Já tocamos essa ideia do que precisa fazer. O professor, mesmo que não seja da área técnica, tem que estar aí junto, ajudando. O que você acha, Rodrigo, que precisa acontecer aí? Pode ser até sugestão de política pública, estamos abertos aqui, para tornar esse professor aí mais ferramentado para fazer esse trabalho, para ajudar esse aluno a perceber o que ele gosta, o que pode ser um bom caminho, perceber que o ensino técnico pode ser uma opção também. Assim, uma dica, né, ou seria até arrogante falar, não, uma dica, né, mas assim, um desejo, na verdade. Não, não é arrogante não, compartilhar de experiência, mas tá digo tudo assim, bem. um desejo mesmo, é que a gente fala muito em desenvolver competências socioemocionais dos alunos, né, mas na formação de professores e de instrutores técnicos, isso tem que estar ligado também. Porque a partir do momento que o professor tem esse autoconhecimento, ele também vai sentir a necessidade de não parar de estudar. Não é que tem professor que para de estudar, porque isso acaba não acontecendo. Mas que o professor, o profissional que vai estar com esse aluno, que ele tem que estar mais antenado com essas mudanças e que ele tem que estar mais antenado com os reflexos dessa mudança na área de conhecimento dele, isso realmente faz falta. Então a gente tem que possibilitar para os professores também uma maior proximidade entre o mundo real e o mundo acadêmico, porque nós ainda temos isso na área da educação. As licenciaturas ainda estão muito distantes da sala de aula, do chão da sala de aula. Então, uma proximidade dessa licenciatura com essa nova realidade, com o mundo do trabalho que o aluno vai precisar, com essas novas profissões que ele vai desenvolver, também é necessário. A gente também tem que pensar no ensino superior como ele se aproxima desse mundo real, né? Porque nós temos cases de sucesso de alunos nossos que passaram por formação técnica e que se adaptaram muito mais rápido ao mercado de trabalho do que alguém que saiu direto da universidade. E com o professor a gente também observa muito isso, né? Professores que iniciaram sua prática, mesmo antes de concluir o curso superior, que é uma realidade do nosso país, que acontece muito. Os estágios, né? Isso, nos estágios. A gente percebe também que ele se adapta numa velocidade maior à realidade. Então, para mim, assim, a dica seria essa. A licenciatura na universidade, ela tem que se aproximar desse mundo real e da situação real que o professor vive no dia a dia. E hoje, uma palavra é importante, é uma palavra que a gente ouve em muitos setores, que é a questão de tornar o aluno autônomo. É importante gerar isso, né? Nossa, total, né? A gente, quando recebe os pais, inclusive, também, na Resenha de Nome, a gente, né, incentiva eles nesse sentido, né? Porque alguns estudam ali naquela escola de bairro, né? A vida inteira, e aí chega no ensino médio, a gente precisa estimular essa autonomia, eles precisam, como o Rodrigo falou, ter esse autoconhecimento, né, para que eles saibam que eles são capazes, né, de gerir ali aquele espaço dele ali da escola, tanto a gente desenvolvendo projetos, acho que os projetos tecnológicos são importantíssimos, isso faz toda a diferença no decorrer do curso, né? Eles desenvolvem, trazem propostas de projetos com relevância social, aplicando ali todo o conhecimento que eles receberam na escola, e aí sim eles veem que, nossa, olha aqui, né? De um protótipo a gente consegue... O que eu sou capaz de fazer, né? E aí vão participar de feiras, né? E até a Resenha de Ramos já participa de feiras até fora do país, e aí eles se apropriam de que eles podem ser alunos, eles podem ser jovens, eles são pesquisadores e eles são profissionais, né? E uma coisa que vocês falaram fora do ar, que eu acho que é um jeito legal da gente terminar esse programa, é que a formação desse aluno, ela não tem que estar focada apenas no técnico. Tem que ter uma preocupação com tudo que a gente está vivendo, né? Por exemplo, o meio ambiente também, né, Rodrigo? Isso tem que ser passado para o aluno, né? Sim, sim. Ele tem que se perceber protagonista, ele tem que ser protagonista da história dele. E ser protagonista da história dele é construir esse conhecimento em todas as áreas em que ele está inserido. Tecnologia, meio ambiente, política, sociedade e mundo do trabalho. Ele tem que se sentir protagonista, ele tem que se sentir desse meio. E muitas vezes ele vai ter acesso a esse meio na escola, na formação junto com seus professores. Né? É verdade, é um papel muito importante. A gente sempre fala aqui, né? Nossos professores e professoras são chave mesmo para o nosso país. Eu quero muito agradecer a participação de vocês. Obrigada por virem compartilhar a experiência de vocês, né, e o conhecimento. Sim. Agradecemos também ao Sandro que participou com a gente lá de Brasília. E a você de casa, se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Não esqueça das nossas hashtags desse mês, dessa quinzena. Nenhum sem professor e hashtag Dia do Professor. Um beijo e até a próxima.